A partir de agora está gravando, então eu vou iniciar, para quem chegou agorinha, eu vou iniciar com a correção da atividade, certo? Depois a gente inicia o conteúdo novo. Deixa eu colocar aqui a projeção. Vamos lá, eu passei umas atividades para vocês, boa tarde aí para quem foi chegando depois. Eu passei 5, 6, 7, 8, 9 questões para vocês. As 5 primeiras são sobre o vídeo que eu mandei na primeira semana do mês, né, que foi um vídeo sobre o iluminismo, a aula que eu gravei. As duas questões que vêm depois dessas 5 são, acho que vocês estão vendo aí na tela, né, tá dando para ver. Essas duas questões são sobre um texto que eu passei sobre despotismo esclarecido, hoje vamos entender definitivamente o que é isso. E duas questõezinhas sobre o conteúdo novo, que a gente vai falar no final da aula, que é a Revolução Francesa. Então vamos começar lá pela primeira questão. Descreva o que foi o antigo regime. Questão básica para vocês explicarem o que foi o antigo regime, certo? Alguém pode responder e ligar o microfone e dizer o que é que você colocou na sua resposta? Quem já está aí com o caderno na mão? Um sistema aristocrático da França. Sistema aristocrático da França. Correto. Agora, o que é que a gente precisa entender do antigo regime? Quando a gente ouvir essa expressão antigo regime, a gente precisa lembrar de três coisinhas. Vocês até devem ter visto lá no vídeo que eu mandei sobre o iluminismo. Quais são essas três coisas, professor? A primeira delas, a característica principal do antigo regime, é o absolutismo. Absolutismo. Professor, o que é isso? Me lembra aí. O absolutismo é quando o poder está concentrado na mão de uma só pessoa. Existe um rei, um governante, que tem poder absoluto sobre aquela sociedade. Ele faz as leis, ele que governa, ele decide o que fazer com o dinheiro público, ele decide se o país vai entrar na guerra, se vai sair. Ele tem poder absoluto, certo? Então, a primeira característica do antigo regime, o que define o antigo regime, o absolutismo, certo? Quais são as outras, pessoas? Você disse que são três. O antigo regime é formado pelo absolutismo. Segunda coisa, por uma sociedade estamental. Sabe o que é isso? Uma sociedade dividida em estamentos, dividida em classes, e que no antigo regime eram três classes. A primeira, a mais privilegiada delas, o clero, que era formado pelos membros da igreja, bispos, padres, etc. A segunda, o segundo grupo, a nobreza, que eram os donos de terra. Todas as terras que existiam no país eram pertencentes a esses caras, os nobres. E o terceiro estado. O terceiro estado é basicamente o resto. Quem não era nem do clero, ou seja, um religioso, nem da nobreza, era do terceiro estado, fazia parte do terceiro estado. Professor, mas quem eram essas pessoas? Eram a grande maioria, formado por camponeses. Nesse período aqui do antigo regime, século XV, XVI, por aí, ainda não tinha indústria. Então, a maior parte da população vivia no campo. Então, a maioria da população era de camponeses, agricultores. A grande maioria era formada do terceiro estado era formado por agricultores, mas tinham também trabalhadores urbanos, existiam as cidades, não eram tão importantes como hoje, mas existiam. Então tinha os trabalhadores urbanos e também os comerciantes. Esses caras faziam parte do terceiro estado. Certo? Então a sociedade do antigo regime é dividida nessas três classes: clero, nobreza e o resto, que a gente está chamando aqui de terceiro estado. E a terceira coisa do antigo regime é que a mentalidade dessa época é marcada pela religiosidade. Tudo era explicado pela religiosidade. Está chovendo por quê? Porque Deus está chorando. Por que, que teve um eclipse? Não, porque Deus quis. Tudo era explicado dessa forma. Então, descrevendo o antigo regime de uma maneira geral para que a gente consiga entender, a gente vai se apegar a essas três coisinhas: absolutismo, sociedade dividida nessas três classes, e uma mentalidade marcada pela religião. Tranquilo até aqui? Acenem aí se estiver tudo ok. Só para eu ver vocês interagindo. Show, comentaram, levantaram a mão, assinaram, beleza, então entenderam. Qualquer dúvida, gente, se eu estiver falando rápido, se vocês quiserem que repitam, pode abrir o microfone e falar, eu não se encabulem não. Vamos para a segunda então agora, certo? Segunda questão. Essa aqui é boa. É correto afirmar que vivemos em um regime absolutista? Nessa questão aqui, eu estava vendo as atividades que vocês mandaram, a grande maioria respondia que não, mas teve gente que respondeu que sim, porque querendo ou não, existem algumas permanências e tal, uma concentração de poder. Mas vamos lá, para a gente entender bem um conceito de absolutismo. É correto afirmar que a gente vive num regime absolutista? Não, nós não vivemos num regime absolutista.
Por quê, professor? Porque hoje, que no nosso país, na nossa sociedade de maneira geral, não existe uma pessoa que concentra poder absoluto em suas mãos. Isso não é uma realidade que, como acontecia na época da França, do século XVI, por aí. Lá o rei concentrava todos os poderes. Hoje não. Hoje os poderes são divididos. Existe o poder executivo, que é o do presidente, do governador, de seus ministros, etc. Existe o poder legislativo, que é dos deputados e senadores, e existe o poder judiciário. São várias pessoas ocupando cargos de poder. Não existe uma pessoa que concentra todo o poder nas suas mãos. Então, a resposta correta dessa aí é não. Nós não vivemos num regime absolutista. Isso tem gente pedindo aqui para entrar. Deixa eu olhar lá. Só uma pausa rapidinho. Autorizei quem estava querendo entrar. Desculpa aí a demora que eu me empolguei aqui na aula. Parei de olhar a página aqui. Para quem chegou agora, a gente está na correção da atividade, a gente está na segunda questão. Deixa eu voltar a projetar aqui para eu ver. Sim, correto afirmar que vivemos em um regime absolutista? Não, não vivemos num regime absolutista, porque o poder não está concentrado hoje na mão de uma única pessoa. Ele está dividido em três poderes, certo? Basicamente isso é a resposta da segunda. Tranquilo? Acenem aí, falem no chat para eu saber se vocês estão acompanhando. Se mexam aí, que é para eu ver que vocês estão participando. A gente levantou na mão. Show de bola. Deixa eu dar uma olhadinha no chat, né, ver se tem alguma coisa. Tem mais gente querendo entrar, só um minutinho. Boa tarde para quem está chegando. A gente está corrigindo a atividade. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui no chat. Tudo tranquilo. Gostando da explicação, ainda bem. Bora lá, seguir. Tem mais gente entrando. Bom, sim, com muita gente. Boa tarde, gente. Estamos corrigindo a atividade da semana passada. Vamos agora para a terceira questão. Vão acompanhando aí no caderno, tá? Quem for errando ou fez a resposta que não ficou tão parecido com o que a gente está falando, vai anotando, não se preocupe em ficar bonito, não. O importante é que você saia sabendo do que a gente está conversando, né? Do que a gente está estudando. Absolutismo, antigo regime, etc. Deixa eu voltar lá para o slide. Terceira questão agora. Descreva quais eram os grupos sociais, estamentos presentes no antigo regime. Isso aí a gente até já comentou lá quando estava respondendo a primeira questão. Vê se você está atento. Alguém abre aí o microfone e diz quais são os três grupos, os três estamentos, para ver se vocês estão espertos. Nobreza, a nobreza e a população. Nobreza, burguesia, o clero, clero. Pronto. o Acertaram. clero, a nobreza e a burguesia. Isso. Só que a gente tem que só ajustar uma coisinha. Eu vou até abrir uma tela aqui para vocês, para eu mostrar exatamente como é. Só um minutinho, deixa eu tirar essa tela que está aparecendo. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Pronto, vou compartilhar outra tela com vocês. Vocês estão vendo outra tela aí? Eu vou mostrar para Não. vocês exatamente. Não? Deixa eu compartilhar. Não, a gente não consegue ver. Ah, porque a internet falhou aqui, deixa eu. Porque eu tô falando com vocês pelo celular, né? Eu tô aqui gravando com o celular. E tô mostrando os slides pelo computador. E aí o computador tá carregando aqui. Deixa eu só ele carregar um minutinho. Não sei o que foi isso. Acho que caiu a internet só no computador, não entendi. Mas assim, enquanto carrega, eu vou explicando para vocês. Porque é simples de entender. Imaginem, eu ia desenhar aqui para vocês, mas eu vou falando. Imaginem uma pirâmide, certo? E essa pirâmide vai ser dividida em três grupos. O primeiro, lá no topo da pirâmide, só um grupo pequenininho, é o clero. O que é o clero, professor? São os membros da igreja. Bispos, padres, etc. Esse era o grupo mais privilegiado daquela sociedade. Junto com o rei, né, eles estavam lá no topo. Aí imagina um grupo também pequeno, logo abaixo do clero. Esse segundo grupo é a nobreza, que eram os donos de terra, eram os únicos que poderiam lutar nas guerras, que tinham seus exércitos e etc.
E eram muito poderosos. Esses dois grupos, o clero e a nobreza, eram muito poderosos. E existe um terceiro grupo, que é a maior parte da pirâmide, que é o chamado terceiro estado. Esse terceiro estado é basicamente o resto da sociedade. É todo mundo que não é nem do clero nem nobre. Gente, eu vou só reiniciar o computador aqui, porque não está dando certo. E eu vou falando com vocês aqui pelo celular. Vocês estão me ouvindo bem aqui pelo celular? Tá tranquilo? Sim. Sim. Sim, né? Sim. A internet caiu só no computador mesmo, aí não dá para eu compartilhar a tela, então eu vou reiniciar aqui para ver se ajeita. Eu vou conversando com vocês sobre o conteúdo. Vocês têm também as perguntas aí, né? Eu acho que qualquer coisa eu peço para onde vocês lerem. Sim, aí imaginando essa pirâmide, lá no topo está o clero, abaixo do clero a nobreza, e a grande base da pirâmide é o terceiro estado. Só que esse terceiro estado é formado por vários grupos diferentes. Quem, professor? Quem é que forma esse terceiro estado? A grande maioria do terceiro estado são os camponeses. Aí, além dos camponeses, tem os trabalhadores urbanos, que são os trabalhadores das cidades, ferreiros, marceneiros, pedreiros, etc. E também os comerciantes. Esses comerciantes nós chamamos de burguesia. Por quê? Dentro do terceiro estado, dentro desse grupo formado por camponeses, trabalhadores urbanos e comerciantes, esses comerciantes, eles são chamados de burgueses, mas eles têm uma condição melhor do que a de todo mundo. Como eles trabalham com comércio, eles possuem muita riqueza. Então, é um grupo meio que diferenciado dentro do terceiro estado, certo? Mas pensando em antigo regime, pensem nesses três grupos: clero, nobreza e o resto. O resto é o terceiro estado. Tranquilo? Podemos ir para a próxima questão? Pode. Sim. Pode sim. Sim. Então, alguém pode ler para mim, porque está reiniciando aqui o computador? Quem tiver com o caderno aí, lê a pergunta para mim na quarta, por favor. Cite três coisas definidas pelos pensadores iluministas. Isso, três coisas defendidas, né? Uhum, defendidas. Isso. Alguém quer dizer aí sua resposta? Dá uma olhadinha aqui no chat, ver se está tudo ok. O que é que vocês colocaram aí? Três coisas coloquei defendidas pelos iluministas. Vai lá. o uso da Liberdade razão, a igualdade Peraí, vai a e a Sara, depois o Igor. Repete aí, Sara, por favor. Eu coloquei uso da razão, igualdade e fraternidade. Ok, correto. Alguém colocou outras três coisas? Diferentes, liberdade liberdade de pensamento. política, liberdade das crenças e o fim do absolutismo. Muito bem. Ok. Assim, como vocês perceberam, existem várias coisas defendidas pelos iluministas. Eu pedi três. Professor, quais são as principais? Se a gente pudesse botar aqui. A principal delas, que é o que dá nome ao movimento, né, o iluminismo, é a questão da razão. Eles valorizavam muito a razão. Lembra que eu falei no começo? Eles viviam numa sociedade marcada pela religiosidade. Tudo era explicado pela religiosidade. Então eles valorizavam a razão. Por isso o nome iluminismo, porque essa luz do iluminismo seria a razão. Então a primeira característica marcante do que eles defendiam é a valorização da razão, certo? Que mais, professor? A igualdade jurídica é um ponto muito importante. Até falaram aqui no chat, eu vi subindo. O que é isso, professor? Igualdade jurídica? É o fato de todos serem iguais perante a lei. Isso hoje existe, né, em certa medida, pelo menos no papel, todos somos iguais perante a lei. Mas na época do Antigo Regime não existia isso. Se você fosse camponês, você receberia um tratamento da lei. Se você fosse um nobre, receberia um tratamento completamente diferente. Então, posso dizer, essa era uma pauta muito importante para eles. Além disso, professor, a tolerância religiosa, apesar deles defenderem a razão, eles não eram contra as religiões. Pelo contrário, eles queriam que todas as religiões fossem respeitadas. Não só a católica, que era predominante lá na Europa, nesse período. Acho que tem mais gente pedindo para entrar e o computador está ligado aqui. Reiniciou, deixa eu só entrar novamente aqui para autorizar a entrada do pessoal, porque eu autorizo pelo acesso que eu fiz pelo computador. Só um minutinho, viu, gente? Deixa eu só fechar essa questão das coisas defendidas, né?
pelos iluministas? Eu falei da valorização da razão, da igualdade jurídica, da tolerância religiosa, tem o que mais? O fim do absolutismo, como vocês falaram. Eles defendiam também a democracia, a divisão dos poderes, em vez de estar concentrado o poder na mão de um só, esse poder ser dividido em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, os iluministas defendiam tudo isso, e a questão igualdade social, tudo bem. E a questão pedia para vocês escolherem 3, né? Colocarem 3. Deixa eu dar só uma olhadinha no chat, ver se mais alguém perguntou alguma coisa ou falou alguma coisa. Uso da ciência, verdade política e econômica, muito bem. É isso mesmo. Agora vamos para a quinta já, né? Quinta questão. Alguém pode ler para mim? Enquanto eu vou abrindo aqui o computador. Você percebe alguma influência do iluminismo no mundo de hoje? Quais? Massa, bacana. Antes de eu responder essa, deixa eu só tentar conectar aqui de novo, porque deu certo, a internet está pegando no computador. Só um minutinho, tá, gente? Colocaram aqui no chat a pergunta. É bom que eu vou lendo, enquanto não pego os slides. Se vocês quiserem ir comentando o que é que vocês botaram hoje, porque essa aí é mais pessoal, né? Mas para saber se vocês entenderam o conceito, vocês conseguem perceber alguma coisa hoje. Pronto, consegui aqui colocar o computador. Deixa eu botar a apresentação. Estão comentando, né? Aqui, deixa eu ver o que vocês botaram. Sim, as pessoas têm mais liberdade de pensamento, também colocou isso, os direitos humanos, os nossos direitos, uma teoria nos campos do direito, exatamente. Deixa eu ter que abrir as apresentações tudinho. Só um minutinho, gente. Prega os direitos individuais. Ok. Liberdade de expressão também. Muito bem, isso mesmo. Vejam aí se agora está aparecendo na tela. Compartilhe aqui. Acho que apareceu aí. Está sim. Tá, pronto, deu certo. A gente está na última, não é na quinta ali. Você percebe alguma influência do iluminismo hoje? Tudo que vocês falaram está correto. Tudo isso é influência do iluminismo. A Emily colocou uma melhor liberdade de expressão. Deixa eu ver que sumiu aqui rapidinho. Melhor na igualdade jurídica, mais crédito à ciência, nem tudo se resume porque Deus quis, podemos eleger a pessoa exatamente. Vocês conseguiram pegar o que é que são as ideias iluministas e conseguiram perceber várias das suas influências no mundo de hoje. Eu queria chamar a atenção para essa questão da igualdade jurídica, que é muito importante, por mais que a gente saiba que na prática às vezes ela não acontece. Como assim, professor? Às vezes uma pessoa pobre é tratada de uma maneira diferenciada do que uma pessoa rica nos tribunais e etc. Porém, formalmente ali no papel, todo mundo é igual. Então essa igualdade jurídica, pelo menos isso existe, que não existia naquele tempo. O que mais? A divisão dos poderes em 3 poderes, né? Essa é uma teoria dos iluministas. O que é que o cara que pensou essa teoria, que propagou essa teoria, que foi o Montesquieu, o que é que ele pensava? Ele dizia o seguinte: se o poder está concentrado na mão de um só tem todo o poder na mão, ele vai agir pensando nos interesses dele, não no interesse da coletividade. Então ele vai exercer o poder de maneira autoritária, pensando sempre nele. Por isso que o poder tem que estar dividido. E a teoria dele era dividir em 3. Tem que ter um para governar, outro para criar leis e outro para julgar. E aí um vai meio que controlando o outro para nenhum se sobressair. Essa é a teoria dos 3 poderes.
E, basicamente, quase que todos os países ocidentais, no Brasil, Estados Unidos, os países da Europa, seguem essa teoria. Estão organizados, o poder desses países está organizado dessa forma, nos três poderes. Tá? Tudo isso influência do iluminismo. Tranquilo até aqui? Acenem aí Sim, ou comentem no professor. chat. Sim? Então Tranquilo, vamos para a professor. próxima, né? Tranquilo, show. Terminou então as questões sobre o vídeo do iluminismo, né, que eu passei para vocês. Espero que vocês tenham gostado lá da aula, dos slides que eu fiz, da explicação. Agora vamos para o despotismo esclarecido, que foi o assunto da nossa segunda semana, que foi o texto. Deixa eu projetar o texto aqui para vocês rapidinho. Acho que eu já estou com ele aberto aqui. Só um minutinho. Aqui o texto. Compartilhar a tela. Pronto. Deixa eu ver se aparece aqui. Apareceu aí para vocês o texto? Sim. Sim, né? Então eu vou fazer a leitura aqui e eu vou lendo assim, explicando algumas coisas, tá? Aí depois a gente vê as perguntas. Vamos lá. Déspotas esclarecidos. A história, vez por outra, apresenta realidades que fogem da lógica racional. Os déspotas esclarecidos são um exemplo disso. Déspota significa aquele que exerce autoridade absoluta de forma tirânica, domina a qualquer custo. Isso é o significado da palavra déspota. Já esclarecido, já a palavra esclarecido, traz a ideia de quem escuta os outros, valoriza as diferenças, a educação e age de maneira racional e zelosa. Né? São duas palavras que meio que brigam entre elas. Uma diz uma coisa, a outra diz quase que o contrário. Você deve estar pensando nesse momento, como alguém pode ser déspota e esclarecido ao mesmo tempo? Pois é, a história produziu figuras assim. Com o avanço das ideias iluministas, alguns governantes perceberam que encontrariam resistências e decidiram adotar alguns ideais iluministas, porém mantendo seu domínio e poder. Para você entender melhor isso, eu trouxe um pequeno texto para lhe ajudar. Espero que goste. Aí o texto em si está aqui embaixo. O despotismo esclarecido visava, ou seja, tinha como objetivo, acelerar o processo de modernização de alguns países e, assim, aumentar seu poder e prestígio a fim de enfraquecer a oposição ao seu governo. Deixa eu traduzir um pouquinho isso aqui que está escrito de um jeito meio ruim de entender. O despotismo esclarecido visava, ou seja, tinha como objetivo acelerar o processo de modernização. Então, um dos objetivos do déspota esclarecido é modernizar o seu país, aumentar o seu poder e prestígio para enfraquecer a oposição ao seu governo. Para quem critica esse governo, ficar fraco, não ter tanto poder assim. Então, um dos objetivos do despotismo esclarecido é esse. Vamos entender melhor. Eles argumentam que governam em nome da felicidade dos povos. Os principais déspotas esclarecidos foram Frederico II, foi o principal déspota esclarecido prussiano. Professor, o que é prussiano? O país que a gente conhece hoje como Alemanha, ele foi formado da união de vários reinos lá da Europa Central. E um dos principais reinos que existia ali era o reino da Prússia. Então esse cara ele foi governante da Prússia. Prússia em alemão se pronuncia Borussia, por isso que tem aquele time alemão, Borussia Dortmund, é porque é dessa região, certo? Então Prússia, quando pensar em Prússia, pensa em Alemanha, é naquela região, é porque a Alemanha veio surgir depois. Mas voltando para o texto. O Frederico II, principal déspota esclarecido prussiano, ele reformou o sistema penal, aboliu as torturas praticadas por seu pai, fundou escolas, promovendo a educação, incentivou a produção cultural, comercial e manufatureira e decretou a tolerância religiosa. Professor, esse manufatureiro, o que é isso? Antes de existir indústria, existiam as manufaturas, que eram uma espécie de oficinas de artesãos. Ela vai virar indústria depois, com a Revolução Industrial. Seguinte, deixa eu passar aqui a página. Catarina II, outra déspota esclarecida, estrangeira também da Prússia, assumiu a Rússia e construiu escolas, hospitais, reformou e modernizou cidades, racionalizou a administração pública e limitou a ação da igreja. Outro déspota, o José II, imperador da Germânia, outro reino ali próximo da Prússia, na região que virou a Alemanha, ele aboliu a servidão e a tortura, secularizou seus bens,
fundou escolas, hospitais, asilos, concedeu liberdade de culto a toda crença religiosa, criou impostos para o clero e para a nobreza, limitou feriados e peregrinações, tornou a língua alemã como obrigatória. E outro déspota é o Marquês de Pombal, que era de português, era Portugal ele. Inclusive, administrou aqui o Brasil, quando a gente era colônia. Conde português, que iniciou reformas administrativas, econômicas e sociais, desenvolveu o comércio, isentou impostos para exportações, fundou o banco, expulsou os jesuítas de Portugal, modernizou o exército. Muitas reformas promovidas pelos déspotas esclarecidos tiveram vida curta. A maioria foi anulada pelos seus sucessores, ou seja, aqueles que vieram depois. De maneira geral, o despotismo esclarecido foi um jeito de governar na época que o iluminismo vinha ganhando força, essas ideias vinham ganhando força lá no antigo regime. Então, alguns reis tiveram a sacada que era, eles pensaram o seguinte: essas ideias vão ganhar força e já já vão querer me derrubar do poder. Vão querer transformar nesse negócio de três poderes, eleger pessoas. Então, o que é que esses caras pensaram? Eu vou adotar algumas medidas pontuais defendidas pelos iluministas. Dessa forma, eles vão olhar para o meu governo e vão dizer, é melhor do que aqueles outros que governam de forma tirânica, ele pelo menos faz alguma coisa. Então, foi essa a ideia dos déspotas esclarecidos. Eles continuavam com poder absoluto, governando do jeito que eles queriam, só que eles cediam em alguns pontos, criando escolas, hospitais, etc., para meio que enfraquecer a oposição, para enfraquecer o movimento iluminista nas suas terras, certo? Deu para entender o que foi o despotismo esclarecido por essa leitura do texto? Falem aí, comentem a Sim. cena. Sim. Pela leitura do texto, fica fácil a Sim. gente responder as questões, né? Deixa eu projetar novamente as questões. Deixa eu tirar isso aqui e botar as questões. Só um minuto. Só um minuto. Cadê isso aqui? Apareceu para vocês as questões? Sim. Então, vamos lá. Alguém pode ler a primeira para mim? A primeira que eu digo é depois da quinta, essas do meio. O que foi o Despótimos esclarecido? Despotismo esclarecido. Muito bem. Era exatamente isso que a gente vinha falando, assim que leu o texto. Foi uma maneira de governar típica da Europa, de alguns reis que adotavam alguns valores iluministas, algumas medidas que agradavam os iluministas. Tá? Basicamente isso. Se você colocou qualquer coisa parecida com isso, está correta sua resposta. Colocaram ali, foi um modelo de governo predominante na Europa durante o século XVIII. Exatamente, mas é importante você colocar essas características, tá? De que eles eram reis absolutistas, mas que adotavam algumas medidas, algumas características do iluminismo. E a segunda questão, acho que era para pedindo exemplos, né, de déspotas esclarecidos. E aí no texto a gente tem 4 exemplos. Tem o Frederico II, a Catarina II, José II e o Marquês de Pombal. Basta você escolher um desses e colocar o que é que eles fizeram. Tranquilo? Todo mundo conseguiu fazer essas duas questões aí? Sim. Sim. Sim, né? Então Sim. pronto. A gente chega agora no segundo momento da nossa aula, que é o assunto novo. E aí, em vez de responder as questões, como a gente vinha fazendo, eu vou iniciar a explicação, vou colocar o slide da nossa aula, né, do conteúdo novo, que é a Revolução Francesa. E aí, à medida que eu for explicando, a gente volta lá nas questões e responde essas duas questões. Só explicando, assim, eu passei 9 questões para vocês, 5 foi do vídeo, que eu mandei na primeira semana, 2 do texto que a gente acabou de ler, que eu mandei na segunda semana, e mandei mais 2 questões sobre a Revolução Francesa, que é um assunto que vocês não viram. Você pode estar pensando, professor, como é que o senhor manda a atividade de um assunto que o senhor nem explicou? A ideia era justamente que vocês, pesquisando para responder, tivessem algum contato com esse conteúdo. Porque aí, quando eu for explicar agora, quando a gente vai começar o assunto, você não chega tão perdido. Você já tem mais ou menos uma noção do que se trata, certo? Então, a ideia é essa. E agora, eu vou compartilhar a tela com vocês da nova aula e a gente começa. Eu vou dar só 2 minutinhos para vocês beberem uma água, que eu também falei muito, vou beber uma aguinha aqui na cozinha e já volto, tá? Vou só compartilhar logo a tela com vocês. Só um minutinho. E, outra coisa. É o vídeo que vocês assistiram
a aula sobre o iluminismo. Vocês gostaram daquela aula? Deu para Sim, entender sim. direitinho? Os slides estavam Sim. bacanas? Sim. Tranquilo, né? Vou colocar esse novo slide aqui. Deixa eu mudar a apresentação. Se aparece aí para vocês. Compartilhei aqui a tela da apresentação. Tá dando para ver aí? A imagem é meio embaçada, mas é só um efeito que eu coloquei no começo. Tá dando para ver? Sim, sim. Sim, Sim. Pronto, aguardem só um minutinho que eu vou só beber uma aguinha e eu começo, tá? Aproveitem aí para beber água no banheiro. Tinha gente dormindo, né? Eu vi aqui no chat. Não durma não, presta atenção na aula. A Vitória. Todo mundo aí? Já posso começar a explicação? Pode. Pode. Quem não tá aí não vai dizer que não tá, né? Não tá. Só um minutinho. Vou colocar na tela. Então vamos lá. Se alguém chegar depois, falem aí que eu retomo com isso, tá? Nossa aula de hoje, conteúdo novo que a gente vai estudar é a Revolução Francesa, certo? Professor, o que é que a gente precisa saber disso? O que é a Revolução Francesa? A Revolução Francesa é um dos marcos mais importantes da história da humanidade. Como vocês devem imaginar, né? Já aconteceu na França, mas influenciou o mundo todo. A Revolução Francesa foi influenciada pelos ideais iluministas, foi um dos eventos principais que trouxeram esses ideais para o mundo inteiro, tanto que hoje esses ideais estão em todo canto, organizaram praticamente todos os nossos países, né, o Brasil, Estados Unidos, Europa, todos se baseiam nos ideais do iluminismo, e a Revolução Francesa foi praticamente quem trouxe esses ideais para o mundo, de maneira mais forte. E uma revolução, sempre que a gente estuda uma revolução, a gente precisa associar a palavra revolução à mudança profunda. Foi de fato uma mudança de era. Existe um mundo antes da Revolução Francesa e um mundo depois. Certo? Vamos lá seguir. Para entender a Revolução Francesa, a gente precisa começar entendendo o contexto em que ela acontece. Certo? Só um minutinho, peraí. Tá, oi pro pessoal. Uau. Oi. Agora vai lá pra sala. Ai, que fofinho. Deram um oi pra você. Pessoal, fala oi pra ela, que ela não ouviu. Oi. 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 Fala pra eles, agora eu vou assistir a Peppa lá na sala. Vai ou vai ficar aí? Tem, mulher, chama a mamãe pra brincar, tá bom? O papai vai trabalhar. Se quiser ficar aí, tu fica em silêncio, tá bom? Pera aí, gente.
Ela é uma fofa. Voltei, gente. Pior que fica gravado, né? O pessoal vai assistir a aula com essa interferência aí no meio. Deixa eu continuar, gente. Tá falando do contexto, né, em que acontece a Revolução Francesa. Deixa eu me perdi todinho. Pra quem não sabe, essa é a minha filha, que apareceu, tava lá na sala com a mãe dela. Aí veio aqui dar um oi, me chamando para tomar banho de chuva com ela. Vai ficar para a próxima. Bora lá, voltar. Revolução Francesa, foco. Como eu venho falando, para a gente entender a Revolução Francesa, a gente precisa entender o contexto em que ela acontece. E a gente já sabe um pouquinho porque a gente vem estudando o Iluminismo. É o contexto do Antigo Regime. Ah, professor, o senhor falou que quando eu vejo o Antigo Regime, eu lembro logo de absolutismo, um rei governando com todo o poder. É a sociedade dividida como se fosse aquela pirâmide, nos 3 grupos, e uma mentalidade marcada pela religiosidade. É isso? Exatamente isso, certo? Então a França, antes da Revolução, vivia sob o antigo regime. O que mais que eu preciso saber? Só um parêntese. Se vocês quiserem ir anotando o conteúdo que está aparecendo aí na tela, é uma boa, porque vocês usam para estudar. Porque lembrando, na terceira semana do mês eu mando as atividades. O slide é E aí você já tem o bonitinho. material. Eu posso também disponibilizar o slide para vocês. Eu baixo as Professor, imagens e coloca o boto no slide no grupo. grupo. Pronto, pois eu vou baixar em forma de imagem e vou colocar lá no grupo para vocês, tá bom? Mas quem quiser anotando aí é bom, porque o hábito de você assistir a aula e ir anotando já ajuda você a pegar melhor o conteúdo. Mas vamos seguir. Além dessa característica do antigo regime, o que mais, pessoal, que eu preciso saber sobre a França antes da Revolução? Seguinte, era o país mais populoso que existia na Europa. Tem gente que não sabe nem se ainda sabe escrever. Imagina, eu tava do mesmo jeito. De vez em quando eu pego um papel para não esquecer. Muito tempo, né? Mas bora lá que a gente precisa exercitar a nossa cabeça e ir aprendendo devagarzinho, a gente vai retomando. A França era um país mais populoso da Europa, tinha muita gente na França. Só, mas isso é um problema? Mais ou menos. É um problema por causa desse terceiro ponto aqui, ó. Existia uma pobreza extrema. A grande maioria da população francesa, ou seja, os camponeses, nessa época não existia indústria, as cidades não são como hoje, não eram como hoje, né? A maioria da população vivia no campo. Professor, posso anotar tudo depois? Pode sim. Então, quando havia dificuldade de abastecimento, havia fome extrema e muitas pessoas morriam de fome. Então, o fato da França ser um país populoso e ter uma grande desigualdade fazia com que muita gente estivesse na pobreza, numa pobreza extrema. E imagina um país com muita gente vivendo mal, a possibilidade de ter uma convulsão social, uma revolta generalizada é muito grande. E era exatamente essa a situação da França antes da Revolução, certo? Professor, entendi. Então, antes de acontecer a Revolução Francesa, eles estavam no antigo regime, a França era um país muito populoso e com muita gente vivendo uma situação de pobreza extrema, inclusive morrendo de fome. Sim, exatamente isso. Ou seja, é um ambiente ideal para haver uma agitação. Beleza? Vamos lá para o próximo slide. Um país de desigualdades. Eu falei, quando a gente estava na correção, daquela pirâmide, né, do clero, nobreza e o terceiro estado. O clero e a nobreza, eles representavam uma minoria da sociedade. Eles não representavam nem 10%, nem 5% da sociedade. Era uma minoria, só que essa minoria concentrava toda a riqueza para ela. Então, enquanto a população francesa, principalmente os camponeses, viviam morrendo de fome, almoçavam sem saber o que ia ter para comer no jantar, essa minoria vivia em palácios, com banquetes. Era uma situação muito desigual, certo? Isso vai contribuir também para que a revolução aconteça. Porque imagina, a grande maioria vivendo muito mal, enquanto a minoria vive muito bem, com muito luxo, etc. Isso cria uma tensão, certo? Só para vocês terem uma ideia, coloquei uma charge aqui no slide, isso é uma charge da época, lá do século XVIII, na França. Eles fizeram esse desenho representando o seguinte:
é um camponês pobre, esse carequinha aí que está curvado, carregando dois caras que representam o clero e a nobreza. Esse da espada representa os nobres, e esse outro arrumadinho representa o clero. Um bispo, isso lá. Acho que é um bispo, se eu não me engano. E aí o camponês carrega ele nas costas. Isso era uma forma que a burguesia se utilizava para mostrar para os camponeses que, olha aí, ó, a gente está vivendo essa situação. Esses caras estão vivendo bem bom e a gente carregando eles nas costas. É a gente que paga os impostos. Quem era do clero, quem era da nobreza, não pagava imposto. Então, era essa a situação da França antes da Revolução. Pra vocês terem uma ideia, o terceiro estado, que é esse grupão formado por camponeses, trabalhadores e também a burguesia, que são os comerciantes, representava 97% da população, a grande maioria camponeses. Ou seja, 3% só era clero e nobreza. 3% da população vivia em ótimas condições, enquanto 97% vivia em situação bem ruim. Então, é uma situação de fato insustentável. Estava na cara que alguma coisa ia acontecer. Como eu já disse, clero e nobreza não pagavam impostos. Somente o terceiro estado pagava impostos e sustentava aquela vida luxuosa do clero e da nobreza. Tranquilo até aqui? Acenem aí para eu saber se vocês estão entendendo. Tudo certo, professor. Tudo certo? Show de bola. Deixa eu dar só uma olhadinha no chat, ver se tem alguma coisa. Estão entendendo? Ainda que apareceu uma mensagem aqui no chat que não consegui ler. Ah, vai terminar que horas? Acho que é só mais 15 minutinhos. Acho que 2h30, 2h40 a gente termina. Então vamos lá, vamos avançar. Vamos para o próximo slide. Ideias revolucionárias. Essas ideias a gente já sabe quais são. É justamente as ideias iluministas. Nesse contexto de desigualdade, pobreza extrema, de uma minoria vivendo muito bem enquanto a grande maioria vive muito mal, as ideias iluministas começam a circular. Aquelas ideias que criticavam o absolutismo, etc. Minha filha está chorando na sala. Deixa eu ir ver só um minutinho. Voltei. Continuando. As ideias iluministas. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Sim. Sim, né? Sim. Essas ideias iluministas, elas ficaram circulando ali na França, ganharam força. Imagina, uma grande massa da população vivendo uma situação muito difícil e começam a ouvir as ideias dizendo que o rei não é para ter esse poder todo, que as pessoas são iguais perante a lei, que é preciso haver igualdade, liberdade. Então, juntando a situação das pessoas com essas ideias, era meio que o que faltava para unificar eles e colocarem eles em luta contra o rei, contra o antigo regime, certo? Então essas ideias que vão aparecer aí na tela para vocês, ó, eles começaram a ganhar cada vez mais força. As ideias de liberdade, de igualdade e fraternidade. Isso vai ser meio que o lema da Revolução Francesa. Liberté, égalité, fraternité, que é liberdade, igualdade e fraternidade, certo? E é nesse contexto da Revolução Francesa que surge essa bandeira, que hoje é a bandeira da França. Essa bandeira tricolor aí, azul, branco e vermelho. Certo? Vamos avançar. Seguinte, diante dessa situação, o rei foi percebendo que estava insustentável e que alguma coisa séria ia acontecer. E aí ele tentou evitar isso. Ele convocou uma assembleia. Para quê, professor? A assembleia era uma forma de cada grupo social eleger os seus representantes. Por exemplo, o clero se reúne, escolhe os seus representantes e manda eles para discutir junto com os representantes da nobreza para ver o que é que eles fazem. A primeira assembleia foi em 1787, foi chamada de Assembleia dos Notáveis. E nessa assembleia participou representantes do clero e da nobreza. Você pode estar pensando, professor, mas o terceiro estado mandou representantes? Não. O rei convocou
somente representantes do clero e da nobreza. Eles iam se reunir para decidir o que fazer para melhorar a situação da França. Pessoal, mas os mais afetados eram o terceiro estado. Pois é, mas eles não foram convidados. E aí o que é que saiu dessa assembleia? Nada. Os representantes do clero e da nobreza, eles decidiram que para melhorar a situação da França, eles precisavam aumentar os impostos. Então eles decidiram, foram lá e aumentaram os impostos sobre o terceiro estado, que já estava vivendo muito mal. Isso só fez contribuir para que o sentimento de revolta crescesse. E aí o rei viu que não deu muito certo, então ele teve que convocar uma outra assembleia. Foi a Assembleia dos Estados Gerais. Essa sim tinha representantes dos 3 estados. O clero elegeu os seus representantes, cerca de 100 e poucos representantes. A nobreza elegeu também 100 e poucos representantes. E o terceiro estado, como era bem maior, né, a quantidade de pessoas maior, elegeu os seus representantes, 300 e poucos, 400 e poucos, se não me engano. E esses representantes se reuniram numa grande assembleia para discutir os problemas da França. Pessoal, e aí resolveu? Não resolveu porque na hora de votar as decisões, funcionava assim. Cada estado representava um voto. Tinha direito a um voto. Então, o clero tinha um voto, a nobreza tinha um voto e o terceiro estado tinha um voto. Então, quando chegava na hora de decidir, por exemplo, vamos diminuir os impostos sobre os camponeses. Beleza, vamos votar. Quem é a favor? Aí o terceiro estado levantava a mão e dizia, beleza, um voto. Quem é contra? O clero e a nobreza levantavam a mão. 2 votos. Perderam, 2-1. Então, todas as mudanças eram barradas, porque eles sempre perdiam, o terceiro estado sempre perdia a votação por 2-1. E eles, não, assim não tem condição. Vamos tentar, então, mudar para que o voto seja por cabeça. Em vez de cada estado ter cada estado tem um número de representantes, já que eles tinham mais. Beleza, vamos votar para decidir. 2-1 para manter do mesmo jeito. Clero e nobreza votavam juntos. Então, essa assembleia também não resolveu nada. Só que esses caras, eles tinham sido eleitos pelo povo para ir lá representar os interesses do povo. E eles viram que eles não tinham possibilidade de fazer nada. Então, eles se reuniram numa sala e disseram o seguinte, olha, eu não tenho coragem de voltar para o povo e dizer que a gente não resolveu nada. A gente está aqui, então a gente tem que se unir e dizer que a gente vai fazer as leis e todo mundo vai ter que obedecer. É o terceiro estado, que os representantes do terceiro estado vai fazer a Constituição da França, as leis que todo mundo deve seguir, inclusive o rei, e eles vão ter que aceitar. Porque é uma palhaçada a gente vir para cá, votar e perder e voltar para casa sem conseguir nenhuma mudança. Então eles se rebelaram, disseram isso, e a notícia se espalhou por toda a França. Quando a população ficou sabendo, o que é que eles fizeram, professor? Eles saíram quebrando tudo, uma confusão generalizada, e esses representantes, sabendo que o povo estava do lado deles, eles se proclamaram Assembleia Nacional Constituinte. O que é que significa isso, professor? Primeiro, a gente precisa saber o que é a Constituição. A Constituição é o conjunto de leis que organiza o funcionamento de um país. A França não tinha Constituição. No antigo regime não existia Constituição, porque o rei governava do jeito que ele queria. Ele não precisava seguir leis, regras, nada disso. Então, os franceses estavam propondo que os representantes do terceiro estado, que foram eleitos pelo povo, que eles fizessem um conjunto de leis. Eles iam fazer um conjunto de leis que ia servir para organizar o país, para organizar a França. Inclusive, o rei tinha que obedecer a essas leis. Eles disseram isso amparados pela população lá fora que estava quebrando tudo. Então, o rei meio que não tinha o que fazer, teve que ceder. Até porque a população enfurecida, como vocês vão ver aí nesse slide, o povo vai às ruas, inicia-se uma revolta generalizada e a Bastilha é tomada. Professor, o que é a Bastilha? Aí nessa pintura tem uma imagem de, parece um castelo aí. Isso aí é a Bastilha. A Bastilha era uma prisão que ela representava todo o poder do rei. Quem o rei não gostava, ele mandava para essa prisão. Qualquer pessoa que desafiasse o rei, ele mandava lá para a Bastilha. Então estava cheio de prisioneiros lá dentro. Mandava para a Bastilha, depois mandava executar. E era o símbolo do poder do rei. A população enfurecida tomou o controle da Bastilha, soltou todos os prisioneiros. E ao mesmo tempo que a Bastilha era uma prisão, ela era também um depósito de armas e munições. Então o povo tomou a Bastilha, se armou, pegou as armas, as munições e formou um exército popular, chamado de Guarda Nacional. E esse exército jurou lealdade aos representantes do terceiro estado, esses aqui que haviam se proclamado a Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, os caras do terceiro estado que estavam tentando votar e sempre perdiam,
Eles bateram o pé e disseram, não, a gente que vai fazer as leis. O povo ficou do lado deles, tomou as ruas, saiu quebrando tudo. E não foi só nas cidades. Isso aconteceu nas cidades, em Paris, principalmente, mas se espalhou para o interior. No campo, as pessoas tomavam as fazendas, queimavam tudo, e formou-se assim a Guarda Nacional. Dessa forma, o rei teve que aceitar. Tranquilo, Vitória, tranquilo. Eu vou deixar gravado, depois tu assiste o restinho da aula, tá bom? Já está terminando. Dessa forma, o rei teve que aceitar, então, que os representantes do terceiro estado iriam fazer a Constituição da França. Então, eles ficaram com essa missão e todo mundo tinha que obedecer essa Constituição, certo? E um dos primeiros feitos dessa Assembleia Nacional Constituinte, né, dos representantes do terceiro estado, foi, tchau, tchau, Vitória, até mais, foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que era isso, pessoal? Eles escreveram uma declaração de direitos que todo cidadão tem que ter, conseguindo finalmente aquela tão esperada liberdade, não, a igualdade jurídica. Lembra que eu falei que no antigo regime as pessoas eram diferentes, né? Não eram tratadas da mesma forma. E com essa declaração todos estavam iguais perante a lei. Ela abolia os privilégios do clero e da nobreza e dizia o seguinte: a França, a partir de agora, vai ser uma monarquia constitucional. Pessoal, o que é isso? Oi, meu amor. Eu também uma amiga pra brincar. Já já a gente vai brincar, tá bom? Mandar a gente pra vovó Grata que uma amiga Lola e já. Tá certo, a gente vai pra lá. Deixa o papai só terminar. Tô terminando aqui. Voltando. A França seria uma monarquia constitucional. Pessoal, o que é isso? Seguinte, lembra que no antigo regime, uma das principais características é o absolutismo. O rei tem poder absoluto sobre aquela sociedade. Uma monarquia constitucional é diferente. Monarquia é o governo de um só, ou seja, é o rei governando. Pessoal, continua o rei governando? Sim. A França iria continuar sendo uma monarquia, o rei ia continuar governando, porém é uma monarquia constitucional. O que é que quer dizer isso? Que o rei, não só o rei, mas todos os cidadãos, eles precisam obedecer à Constituição. Ou seja, o rei que antes governava com poder absoluto, agora ele tem que obedecer às regras criadas pelos representantes do povo, pelos representantes do terceiro estado, certo? Então, essa declaração de direitos já foi... Volto para o professor. Quer ser amigo, né? Vou dizer para ela, ela vai querer já ir para aí. Continuando. Esqueci o que eu ia falar, meu Deus. Deixa a cachorra quieta, mulher. Continuando. A França deixa de ser um regime absolutista, onde o rei tinha poder absoluto, e passa a ser uma monarquia constitucional, que tem que obedecer à Constituição que estava sendo elaborada. Detalhe, imagine que você é o rei, tem poder absoluto, do nada o pessoal se revolta e diz, rei, beleza, você vai continuar sendo rei, mas você vai ter que obedecer a essas regras que eu estou fazendo. Você acha que o rei da França estava satisfeito com isso? Claro que não. Então o rei já ficou assim, vixe, isso aqui vai dar errado. E aí o que é que o rei da França fez? Ele entrou em contato com os reis dos países vizinhos e disse o seguinte, pessoal, me ajuda aqui, que a população está revoltada, manda o exército de vocês, invadam a França e me salvem aqui. O rei faz isso, só que ninguém sabia, né? Ele fez pelas costas. E aí, a partir daí, o pessoal vai descobrir e vai iniciar um processo de radicalização da revolução, que é o que a gente vai ver na próxima aula, certo? A gente vai terminar essa hoje aqui, nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que é que ela fazia, professor? Recapitulando, abolia os privilégios do clero e da nobreza, instituía uma monarquia constitucional na França, certo? É basicamente isso. Deixa eu só dar uma olhadinha no chat, que tem gente falando aqui. O celular está 2%, tranquilo, já terminou aqui, eu só encerrando. Mas é isso, gente. Se alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa, a primeira parte da aula sobre a Revolução Francesa, a gente termina aqui e eu vou mandar o vídeo na semana que vem da continuação dessa aula, certo? Eu vou mandar também os slides lá no grupo. Tranquilo? Liga a luz, mulher. Pera aí, deixa eu ligar. Liga aí a luz. Pronto. Tranquilo? Alguma dúvida? Deu para entender até aqui? Sim. Professor, tudo certo. Deu Tudo para certo? entender, Só um professor. detalhe. Show. Com essa explicação até aqui, a gente já consegue responder, né, e corrigir aquelas duas questões lá, que é como é que estava a França antes da Revolução, antigo regime, etc. E o que foi a queda da Bastilha, que a gente também explicou. Tranquilo? Tranquilo.
Gente, pois obrigado pela presença de vocês. Desculpem aí qualquer coisa. Eu vou estar gravando, né? Eu vou postar lá para quem não viu, para quem quiser rever depois. Vou postar as imagens do slide também. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem eu mando o vídeo, né? Lembrando, na primeira semana do mês eu vou mandar um vídeo, na segunda um texto, na terceira são as atividades, e na quarta a gente tem a aula por aqui, certo? Então a gente vai se ver de novo na quarta semana de abril. Tranquilo? Pois é isso. Ah, um Sim, detalhe professor. importante que eu esqueci. Ó. Aproveitar que vocês estão aqui, coloquem o nome de vocês no chat como presença. Quem for saindo eu pego depois no grupo. Mas quem está aqui já coloca logo, porque eu já vou anotando e dando presença. Coloca o nome completo e o seu polo do protécnico, tá? Porque tem gente de polos diferentes aqui que é no mesmo horário que eu coloquei junto. Vão colocando aí, que eu já... Colocou o nome, aí já pode ir saindo, que eu vou anotar para colocar a presença, tá? Muito obrigado, gente. Valeu pela participação de vocês. E até a nossa próxima aula, viu? Um abraço e desculpem aí qualquer coisa.